Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje é o famigerado 12 livros para ler ao longo do ano. Todo início de ano eu gosto de fazer esse vídeo e eu fico bem animada para escolher os livros, porque apesar, né, de nem sempre conseguir ler todos os livros que eu selecionei, apesar de serem só 12, porque eu costumo ler bem mais do que isso ao longo do ano, eu gosto muito de gravar esse vídeo porque ele fica um pouco registrado mais do que os títulos em si, apesar, né, de, claro, ter um motivo de ter escolhido esses livros e, portanto, compartilhar com vocês. Mas é um norte do que vai me acompanhar ao longo do ano em questão de projetos de leitura, de gêneros literários, né? Então eu acho muito legal compartilhar isso com vocês, assim, porque isso é algo que eu me mantenho geralmente bem fiel, assim, ao longo do ano, né? Alguns desses livros, eu não sei se são 2 ou 3, vão se repetir do ano passado, porque quando eu for falar de cada um, eu vou explicar porque eu substituí algumas dessas leituras por outras mais bem parecidas. Por isso que entra nisso que eu falei dos gêneros, né? Antes de mais nada, né, para eu compartilhar com vocês os 12 livros, queria deixar um recadinho aí já, por favor, se você puder curtir esse vídeo aqui, ó, agradeço muito, porque fiquei um tempo sem postar aqui no YouTube. Enfim, já falei isso em vídeos anteriores, e o YouTube pune, né, quando a gente não mantém uma frequência, então ele não entrega os vídeos pra ninguém. Então, se você puder deixar o like aí no vídeo, já agora, eu já agradeço demais, não custa nada. E fica aí, né, se você quiser acompanhar essas leituras ao longo do ano, porque nem todas vão virar conteúdo aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais, me acompanha também lá na roxinha, que com certeza eu vou compartilhar sobre esses livros ao longo do ano, assim, porque eu costumo ler em live também, quando dá tempo, né? Porque eu mais trabalho do que leio durante as lives, mas quem sabe, né? E fica aí o convite também para conhecer meu projetinho lá do Catarse, porque um desses livros que eu vou comentar com vocês tá dentro do nosso projeto de livros escritos por mulheres não brancas que a gente lê lá no Catarse, tá? Então vai estar passando aí, mas o link de tudo também tá aqui na descrição. E na descrição do vídeo eu também vou deixar o link para todos esses livros, porque eu não vou me alongar muito sobre o que falam esses livros. Eu vou falar um pouco mais sobre por que eu escolhi ler esses livros esse ano e por que eu escolhi eles meio que como norte para as minhas leituras, tá bom? Então bora lá. Vou começar então com um projeto que já é, assim, figurinha carimbada aqui no canal desde 2021, se eu não me engano, desde 2021, que é o desafio Uma Bruxa por Mês. Se você não sabe do que eu tô falando e quiser participar, não tem data certa pra começar, você pode ler quando quiser, um desafio, assim, atemporal. Vou deixar aqui o link do vídeo de apresentação do desafio, mas basicamente eu me proponho a todo mês ler pelo menos um livro de bruxa. Então pode ser que tenha a figura da bruxa na ficção, pode ser um livro de não ficção sobre história da bruxaria, pode ser um livro de não ficção que traz um pouco de práticas de bruxaria, que vai falar sobre Wicca, enfim, basicamente isso. E aí o que eu escolhi para esse ano para representar o desafio é um livro de não ficção que eu ganhei de presente, que é o Bruxas, Guerreiras e Deusas, as mulheres mais poderosas da mitologia. Esse livro aqui é a coisa mais linda, ele é capa dura, ele tem ilustrações, ele é todo ilustrado, ele é lindo, lindo, lindo. E vai falar, né, basicamente sobre figuras femininas mitológicas fortes. E por que eu escolhi esse aqui pro desafio Uma Bruxa por Mês? Porque eu gosto muito, né, como o próprio mote do desafio é estudar um pouco mais a representação da bruxa na literatura. Eu gosto muito de pegar, assim, algumas figuras canônicas, né? Então, a gente tem muitos personagens que vão aparecendo ao longo, né, da literatura de forma reimaginada. Então, por exemplo, a gente tem Circe, que eu comentei lá no começo do desafio Uma Bruxa por Mês, vai ter Hecate, vai ter várias outras mulheres e talvez, assim, né, eu quero ver algumas figuras que aparecem aqui, que a gente tem algumas figuras do mundo inteiro.
né? Então aqui, ó, eu já ia comentar. Tem a Baba Yaga, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui, bem legal. Eu particularmente eu gosto muito desse vídeo, analisando a figura da Baba Yaga, essa bruxa, em 3 representações diferentes da literatura. Eu vou deixar aqui nos cards também passando. Recomendo muito que você assista se você tem interesse, né, nesse tipo de assunto. E eu acho que esse livro resume muito bem, né? E é sempre legal ter uma referência, assim, mais acadêmica ou mais bibliográfica, digamos assim, pra quando for ler algum livro de ficção, que eu leio muito, que tem alguma das figuras, assim, né, de uma bruxa, ir lá olhar a versão original, a história original dela, né? Então eu escolhi este livro pra representar o Desafio Uma Bruxa por Mês, vai estar aqui na descrição, né? Agora, um que eu vou passar mais rapidinho, 2, na verdade, que eu vou passar mais rapidinho, porque são projetos pessoais meus, assim, então acho que não compensa muito falar tanto. Esse aqui, se eu não me engano, esses 2 eu acho que estavam no ano passado e eu botei esse ano de novo. O primeiro é a autobiografia de um yogi, a biografia do Yogananda. Eu já comentei aqui ano passado, isso eu tenho quase certeza. Eu acho que esse livro aqui tá sendo uma figurinha carimbada aqui já também, porque eu sempre, né, pra quem não sabe, também sou instrutora de yoga, e yoga é uma prática que faz parte da minha vida de forma diária, assim, e muito mais só do que uma prática, eu realmente estudo o yoga, né? É algo... vai um pouco mais além pra mim, enfim, não vou falar tanto. E aí eu gosto muito de estudar, né? Ler livros sobre o yoga, sobre figuras, sobre diversas temáticas, enfim. Então o que eu escolhi foi a autobiografia do Yogananda. É uma biografia maiorzinha, eu espero conseguir, né? Tem quase 700 páginas, 650 páginas por aí. Mas é uma versão um pouco mais pocket. Mas também é bem denso. Enfim. Quero ver se eu consigo começar pelo menos agora no primeiro semestre, pra não ficar empurrando com a barriga, porque ano passado eu acabei que eu li outro livro no lugar desse. Então, li 1 ou 2 livros relacionados assim, ao universo do yoga, e aí esse aqui acabou que foi ficando de lado. Então, esse ano vem. E outro também que é um projeto meu, que eu substituí por outros. Eu não sei agora se eu li um livro específico sobre isso ou se eu fui lendo textos assim de forma espaçada, mas enfim. Esse ano eu vou concluir a minha pós em escrita criativa e tá sendo um projeto maravilhoso, um projeto de vida assim mesmo, sabe? Enfim, um dia, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo pra falar só um pouco mais sobre isso. Mas eu tô estudando um pouco mais escrita, né? E aí, claro, coloquei o classicão Stephen King, todo mundo fala sobre a escrita. É um livro bem curtinho não, né? Ele tem 200 e poucas páginas, 230 no máximo. E muitas pessoas referenciam ele na hora de indicar livros, assim, de grandes escritores, sobre rotina de escrita, etc. E como a minha pós vai acabar no primeiro semestre, eu quero continuar os meus estudos, então eu quero realmente me forçar, não ser algo só, vou fazer. Eu realmente quero mergulhar cada vez mais no estudo da escrita, então botei o livro do King aqui, mas eu tenho, acho que nessa parte aqui da estante, eu tenho vários outros livros de escrita, inclusive eu tô com aqui o da Olga Tokarczuk, que eu até li um ensaio ano passado, que é o Escrever é Muito Perigoso. Então, se tudo der certo, né, eu vou ler mais de um. Mas botei aí o do King pra representar. Outro projetinho agora que eu comentei, né, no começo do vídeo, é o Leituras Coletivas de Livros Escritos por Mulheres Não Brancas. E eu fazia essa LC, assim, de forma aberta lá na Twitch, né, onde eu faço as lives. Mas aí, desde que eu criei meu projetinho na Catarse, eu decidi centralizar ali, porque é uma LC muito legal e eu queria colocar como uma recompensa, assim, exclusiva pra quem me apoia lá no Catarse, né? Que atualmente é a melhor forma financeiramente de apoiar o meu trabalho. Então fica aí a indicação, a dica, se vocês quiserem, puderem. E a gente depende da leitura, se faz mensal ou se faz a cada 2 meses. Porque o pessoal lá do Catarse também tem outras, né? Trabalha, né? Tem outras coisas pra fazer. E dependendo do livro, porque às vezes a gente lê uns livros que tem 300, 400 páginas, não consegue ler em um mês, porque tá fazendo outras leituras também, porque quer mais tempo, enfim. Então a gente deixa de forma um pouco mais espaçada. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente vai discutir dos próximos dias a cor púrpura, que a gente começou ano passado.
A nossa próxima leitura vai ser As Margens do Tempo. E o livro que eu escolhi para representar aqui, para mostrar para vocês, né, um pouquinho do meu norte aí para esse ano, é o Guia para Lésbicas na Escola Católica. E a gente sempre procura ler um pouco de tudo, assim, sabe? E esse é um livro que saiu ano passado pela Dark Side, assim, quando eu comentei lá no grupinho dele como opção, muitas pessoas ficaram muito animadas pra ler e me deixaram ainda mais hypada, porque eu já tinha ficado bem curiosa, assim, com o título, aí eu fui pesquisar um pouco mais, fui ler a sinopse, achei muito, muito, muito legal. E aí, quando eu comentei, o pessoal tava muito animado e me deixou ainda mais hypada. Então, coloquei esse aí pra representar, mas a gente tá montando o calendáriozinho ali com todas as LCs do ano, mas já tá muito legal. Outro livro que eu pretendo ler esse ano, eu acho que eu coloquei ele na minha lista do ano passado. Se eu não coloquei, eu coloquei O Infinito em um Junco, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Que é As Guerras do Livro, a Revolução Digital no Mundo Editorial. Eu até comecei, dá até pra ver aqui o marcadorzinho, mas eu acabei priorizando concluir leituras no ano passado, e aí eu coloquei esse aqui como o livro para representar assim, meus estudos sobre mercado editorial, o trabalho com livros, a história do livro, enfim, de um projeto, mas também não é projeto. Estudo é algo mais profissional, sabe? Então, coloquei aqui e eu pretendo trazer sobre esses livros, assim, de mercado editorial, trabalho com livros. Pretendo falar aqui no canal, trazer vídeos, trazer conteúdos, porque eu acho que quem acompanha aqui curte ver coisas de mercado editorial, então eu acho que casaria bem. Então, esse aqui foi o livro que eu escolhi pra ler esse ano, pra me nortear em vários conteúdos, assim, principalmente lá na Rede da Dancinha, ano passado, a partir do segundo semestre, assim, eu comecei a me dedicar bastante a postar lá. Então, fica a recomendação também, se você quiser me seguir. Eu falo muito, assim, que no YouTube demora um tempo um pouco maior. Então, lá no TikTok, eu posto muito notícias sobre o mercado editorial, eu posto curiosidades, eu posto umas fofocas literárias, eu coloco umas pílulazinhas, assim, de explicações rápidas e curiosidades mesmo. Tá bem legal, assim, tô bem orgulhosa. Listas de mais vendidos e tudo. E esses livros sempre me norteiam também, me ajudam a aprender mais e repassar para vocês coisas sobre o trabalho com livros e a história dos livros em geral. Então eu coloquei esse aqui na minha lista para esse ano. Os próximos 2 livros que eu vou falar, eles têm algo em comum. Todos os próximos agora são mais pessoais, assim, não são tanto de projetos. Mas esses 2 agora têm um link, assim, comum. O primeiro é O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. Vai ser a minha terceira leitura da Silvia Federici, nessa edição aqui maravilhosa, como sempre, da editora Elefante. Enfim, tô me politizando cada vez mais, tô estudando mais, de forma mais aprofundada, assuntos que eu sinto que ecoam com os meus valores, com quem eu sou, com as mensagens que eu quero passar, com as marcas que eu quero deixar no mundo, com a influência que eu quero exercer sobre as pessoas ao meu redor, assim. Então, a Silvia Federici, desde O Caliban e a Bruxa, virou uma chave, assim, na minha cabeça. É uma construção de repertório muito maravilhosa. São livros complexos, assim, porque a Silvia Federici é uma mulher inteligentíssima, enfim... Não vou nem entrar nesse mérito. Mas aí eu coloquei aqui O Ponto Zero da Revolução. Eu tô falando cada vez mais sobre trabalho doméstico, assim, principalmente. Eu posso não falar isso muito nas redes sociais, mas eu peguei muito pra mim passar isso pras mulheres ao meu redor, sabe? Eu sinto que de uma forma muito positiva vem causando um impacto e quero mergulhar cada vez mais, porque é isso, eu quero deixar uma marca no mundo para além das redes sociais. E O Ponto Zero da Revolução é um estudo pra mim pra isso. E aí, ainda nessa temática da história das mulheres, do lugar da mulher na sociedade, e enfim, tem outro livro que eu quero muito ler, esse inclusive tá disponível no Kindle Unlimited, que é O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres. Cara, quando eu vi esse livro... E eu também acho que ele pode contribuir para o desafio Uma Bruxa por Mês, porque talvez ele
ajude a trazer mais uma base teórica para a questão da opressão, do apagamento, que da mesma forma que o Quando Deus Era Mulher fez, por isso que eu coloquei ele no Desafio Uma Bruxa por Mês. E essa é uma coisa que eu tô gostando muito, que o Desafio Uma Bruxa por Mês tá ficando cada vez mais embasado, eu acho. Tá saindo um pouco ali da superficialidade de só, vou ler um livro que tem uma bruxa na história, um livro fofinho, engraçadinho. Não, realmente tá sendo um estudo que vem sendo construído, assim. Agora a gente vai entrar no 4º ano, no 4º ano do desafio, então acho que esse também pode casar de alguma forma, vamos ver. Às vezes no mês que eu estiver fazendo um vlog de leitura do Desafio Uma Bruxa por Mês, eu leia em paralelo, né, o Homem Pré-Histórico Também Era Mulher. E é isso, assim. Agora, 4 livros que são mais escolhas pessoais e representam um pouco os gêneros e o tipo de livro, o tipo de temática que eu quero ler também, né? Que assim, eu recebi esse livro, não sei se foi em 2020 ou 2021, quando ele saiu, que foi o Hamnet, que assim, vi muita gente falando, mas não sei porquê, na época não me pegou, e eu acabei passando pra frente. Eu acho que eu sorteei numa live, ou enfim, acho que foi nas lives que eu sorteei. Acabou que eu passei pra frente, mas eu fiquei com muita vontade de ler depois que, um tempo depois, eu voltei na sinopse e eu vi alguns comentários de pessoas falando sobre algumas das temáticas, não tanto pela história do livro, mas as temáticas, principalmente a temática do luto, e envolvendo ali também uma figura forte feminina, que na minha cabeça era algo muito mais voltado só pro Shakespeare ali, do que necessariamente essas outras camadas ali. Então, quando eu vi as pessoas falando sobre isso, eu fiquei atenta, sabe? E aí, coloquei na minha lista pra ler esse ano. Outro livro também que eu acho que eu vou gostar muito, muito, e também vai falar um pouco sobre luto, sobre uma coisa mais existencial, sabe? Eu sou uma pessoa que eu reflito muito sobre propósito, sobre o nosso lugar aqui, sobre a efemeridade da vida, enfim, que é Além da Porta Sussurrante. Eu não conheci esse livro e eu ainda não li nada do autor, mas na hora que eu fui ver a sinopse, porque eu fui dar esse livro de presente, na verdade, no nosso amigo secreto lá da Twitch, eu li a sinopse e eu falei, meu Deus, esse livro tem tudo de ser assim, um favorito pra mim, sabe? Então botei na lista, eu pretendo comprar ele muito em breve, eu ainda não tenho ele, e tentar furar e atibiar, porque realmente eu acho que eu vou amar. Vou deixar, né, como eu falei aqui na descrição, se vocês quiserem conferir a sinopse do livro. Os últimos 3, um que eu coloquei aqui, eu tava na dúvida se eu colocava esse ou outro da autora, mas eu escolhi colocar A República do Dragão, porque eu tô lendo, inclusive neste momento, Babel, que tá ali, e eu tô ouvindo no audiobook. Esse mês ainda eu vou ler Yellowface, provavelmente ouvi também no audiobook. Então, assim, eu fiquei apaixonada pela escrita da autora desde A Guerra da Papoula. Mas, quando eu fui começar a ler Babel, eu fiquei encantada com a inteligência da autora e a construção de mundo dela e as reflexões que ela traz. Eu ainda pretendo gravar um vídeo só pro Babel aqui, porque eu acho que casa muito com temáticas que vocês vão curtir, quem me acompanha aqui. Mas eu decidi colocar a República do Dragão porque eu pretendo concluir a saga da Guerra da Papoula, é uma trilogia, né, na verdade. E esse aqui também eu quero ler por agora. Se tudo der certo, eu começo ainda em janeiro, tô pronta pra passar raiva. Cara, eu acho essa edição maravilhosa. Tô pronta pra passar raiva, me sinto pronta. Então eu quis colocar aqui, mas pra representar também não só concluir essas sagas, mas a autora que eu acho que vai ser a autora, uma das mais presentes pra mim esse ano. Os últimos 2 livros, não podia deixar de colocar aqui um livro que representasse a minha paixão por romance, por fantasia, porque assim, é meu gênero de conforto, assim, né, minha zona de conforto. E aí também coloquei, vamos ver se eu vou conseguir, vai depender do quanto eu gostar desse livro, apesar de que eu acho que eu vou gostar porque eu gosto de tudo que ela escreve, que é Cidade da Lua Crescente, Crescent City, da Sarah Janais. Então tá aqui um belíssimo calhamaço que tá parado na minha estante tem 2 anos, desde quando saiu. E esse mês tá saindo o 3º, né?
E eu tô começando a ficar empolgada com tanto hype, com tanta gente empolgada. Eu falei, não, vou tentar ler. E esse também é um que eu queria começar esse mês. Mas vamos ver. Mas ele tá aqui pra representar também minha paixão por fantasias, por romance, por, enfim, minha zona de conforto. Tinha que estar aqui na lista, então eu coloquei Sarah J. Maas. E por último, um livro que eu queria ter lido esse aqui, não sei se foi ano passado ou se foi até em 2022, que é o Temporada de Caça, porque uma meta pessoal que eu coloquei pra mim esse ano é também ler mais livros de autoria indígena. E esse livro aqui, ele é de um gênero que eu curto muito também, que é um thriller, suspense, e parece que é algo bem puxado pro terror, inclusive. E eu falo que eu não leio tanto, assim, terror e tudo, mas todos os livros de terror que eu leio eu gosto. Então, também tá aí. Mas esse é pra representar essa metinha de ler mais livros de autoria indígena. Ó. Nem tinha visto, olha, sério, a edição do Dark Side também, né? Nem tinha visto que tinha uns cards ainda aqui dentro. Enfim, então tá aqui. E quem já leu falou muito bem também, falou que é um belíssimo desgraçamento mental também. Mas decidi colocar aqui na listinha também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os 12 livros que eu selecionei pra ler em 2024. Dedinhos cruzados que eu vou conseguir ler todos eles, que eu vou respeitar a minha ordem de prioridade. Eu tentei realmente olhar pra essa lista e colocar só livros que eu genuinamente quero muito priorizar. E mais uma vez, né, como eu comentei, que vão me nortear aí para o ano de 2024, entre projetos, gêneros de conforto, autores que eu quero ler mais, enfim. E eu vou deixar não só o link para todos esses livros aqui, mas o link também da minha estante no maratona.app, que tem a minha estante aí dos 12 livros para ler em 2024. Se você quiser conferir lá, adicionar na sua estante também, vai estar aqui na descrição. E é isso, mais uma vez, fica aí o pedido. Se vocês puderem deixar o like no vídeo, se você assistiu até aí, muito, muito, muito obrigada de coração. Me segue lá nas redes sociais. Quiser conhecer o projetinho do Catarse, tá aí. As lives também, faço live praticamente todos os dias. E esse ano eu vou fazer praticamente segunda a sexta. É uma das minhas metinhas também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!